Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição número 10, As Chamas do Inferno. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Peço desde já que aqueles que quiserem, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para colaborar com o crescimento do canal e a pregação do Evangelho. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados. Esteja conosco em cada momento de nossas vidas. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso para memorizar é: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Esse verso está no contexto de 1 Tessalonicenses 5. Então nós vamos rapidamente passar por lá, comentar alguma coisa. Não, ele fala, é um conjunto de vários conselhos curtos que ele dá, né? E aí ele fala: não desprezeis as profecias, não extingais o espírito, examinai tudo, ou ponham à prova todas as coisas, como diz a Nova Versão Internacional, e fiquem com o que é bom, retende o bem. E abstende-vos, afaste-se de toda aparência, de toda forma de mal. Então, ao examinarmos algo, no momento em que percebemos que aquilo já tem a aparência ou forma de mal, nós já devemos nos abster, nos afastar. E daquilo que for bom, nós temos que reter, que buscar cada vez mais para que fique retido, para que nós possamos entender. A lição de sábado nos diz o seguinte: o poeta italiano Dante Alighieri escreveu sua famosa obra A Divina Comédia, uma jornada fictícia da alma após a morte. A alma ia para o inferno, no interior da terra, ou ao purgatório, onde o espírito humano poderia purificar-se e tornar-se digno de ascender ao céu ou paraíso, à presença do próprio Deus. Apesar de ser apenas um poema, uma ficção, a palavra dele acabou tendo grande influência na teologia cristã. Muitas denominações protestantes conservadoras também acreditam em uma alma imortal após a morte. Nessa semana, vamos tratar de algumas dessas teorias antibíblicas, bem como da visão bíblica do que acontece após a morte. Lição de domingo nos diz: vermes imortais? Compare Marcos 9, 42 a 48 com Isaías 66, 24. Para fazer essa comparação, eu gostaria de ir primeiramente em Isaías e depois usar a aplicação que Jesus faz desse texto em Marcos. O livro de Isaías diz o seguinte: por isso também escolherei um duro tratamento para eles. Para eles quem? Vejam só. Aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro como quem quebra o pescoço de um cachorro. Que faz oferta de cereal é como apresenta sangue de porco. Que queima um incenso memorial é como que adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos, suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Então, Deus está falando aqui aqueles que, conhecendo bem, principalmente os que conhecendo bem, deliberadamente resolvem fazer o mal, fazer o erro. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, trarei sobre eles o que temem. Ouçam a palavra do Senhor. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Acaso faço chegar a hora do parto e não o faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Regozijem-se com Jerusalém, alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, porque todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio e as riquezas das nações como uma corrente avassaladora. Então ele fala sobre Jerusalém, sobre a restauração dela, que ele vai consolá-la, que vai consolar a todos, né? Quando vocês virem isso, seu coração se regozijará. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo. O Senhor vem num fogo. O Senhor vem num fogo. E os seus carros são como turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Em labaredas de fogo a sua repreensão.
Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos. Então a Bíblia fala do fogo, fala da morte, ou seja, eles estarão mortos. Os que se consagram para entrar no jardim da atrás de sacerdote, que come carne de porco, perecerão, perecerão, perecerão. Esse é o verso 17, e na Nova Versão Internacional diz perecerão. E na Almeida Revista Corrigida diz serão consumidos. O Almeida Corrigida Fiel, se eu não me engano, que eu coloquei aqui. Serão consumidos. E na Nova Versão Internacional, perecerão. Ou seja, não há espaço para pensar que algo vai restar ali. Por causa dos seus atos, eles virão, muitos verão minha glória, né? Estabelecerem um sinal entre eles. Enviarei alguns dos sobreviventes às nações. Ele fala aqui das nações, não é? Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas. E assim como os novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, assim serão os descendentes de vocês. E aí vem o famoso verso: de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, ou seja, constantemente, em todas as separações de Deus, seja na separação semanal, seja na separação mensal. Ou seja, o dia de sábado, assim como a lua nova, vão continuar sendo medidas de tempo, né, nessa promessa. A humanidade virá e se inclinará diante de mim, sairão, e aí nós temos um ponto importante. Sairão e verão os cadáveres. Verão os cadáveres do que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. Aqui é um ponto interessante, porque ao invés das pessoas entenderem que isso é uma hipérbole, isso é uma força de expressão, ou seja, dizendo que enquanto Deus assim o permitir, enquanto eles estiverem queimando, ou seja, vai ser ininterrupto a destruição, o seu verme nunca morre, o seu fogo nunca se apaga, né? Não se apaga, e serão um horror a toda a carne. Ao invés de entenderem isso como uma hipérbole, eles entendem que verme seria um símbolo do espírito, ou, né, que está ali perecendo. Ou seja, ao invés de interpretar a Bíblia conforme está claramente escrito e entender como hipérbole justamente a parte que, conforme nós lemos claramente no Antigo Testamento, não se adequa à ideia da destruição que Deus fala, que não há consciência após a morte, eles tentam inserir, por causa do termo verme, a ideia de um ser vivo, de um ser consciente, né, um espírito após a morte. Então, uma grande manipulação do texto bíblico. Alguns interpretam o substantivo singular verme como uma alusão à suposta alma ou espírito desencarnado do ímpio. Mas essa interpretação não reflete a noção bíblica. Verme no singular é usado para se denominar os vermes de modo geral. Ou seja, o seu verme, os seus vermes não morrem, não é? A referência é a vermes que se alimentam de corpos em decomposição. Robert Brecher e Eugene Nida, né? Em Marcos 9,48, Jesus citou Isaías 66,24, que diz: eles sairão e verão os meus cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, que é o que está aqui em Marcos, não é? E ele fala: se o teu olho escandalizar, lança-o fora, porque é melhor do que você ser lançado no inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, obviamente Jesus usou uma aplicação de Isaías. E na aplicação que Jesus faz de Isaías, quem conhece o texto sabe que o texto fala de cadáveres, ou seja, fala de morte, e não de uma vida eterna, numa pessoa queimando eternamente em vida. Essa cena metafórica assustadora retrata um campo de batalha com os inimigos de Deus mortos no chão e sendo destruídos. Os corpos não consumidos pelo fogo são decompostos pelos vermes. Ou talvez primeiro pelo verme e depois pelo fogo. Seja como for, não há nenhuma referência a uma suposta alma que escapa da destruição. Mas os vermes que nunca morrem. A linguagem metafórica, citada em Marcos, não sugere que esses sejam imortais. A ênfase é o fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta.
Por outro lado, os filhos de Deus habitarão alegremente nos novos céus e nova terra. Com destinos tão contrastantes em mente, não é de admirar que Jesus tenha declarado que seria muito melhor entrar a alguém no reino de Deus sem parte crucial do corpo do que ser destruído. Lição de segunda: as chamas do inferno. Em seu livro para crianças, The Sight of Hell, o padre católico John Furness ilustrou o tormento eterno por meio de uma grande bola de ferro sólido, maior que os céus e a terra. Um pássaro vem e uma vez a cada 100 milhões de anos e toca a grande bola de ferro com uma pena de sua asa. Muitos protestantes acreditam nisso. Leia Malaquias 4.1 e Judas 7. Malaquias 4.1 e Judas 7. Então vamos lá. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E qual é a ideia de usar o termo palha? É dizer que se consome rapidamente. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, os textos que claramente usam termos já de acordo com a crença no Antigo Testamento, eles são claramente literais. E, portanto, os termos que usam expressões como eterno, que não morre, por exemplo, nesse sentido, obviamente eles são hiperbólicos, eles são hipérboles, porque não tem como dizer que eles serão como palha e ao mesmo tempo dizer que não morrem. Mas para vós os que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Então veja, aqueles cadáveres que estão queimando e o verme que não morre, eles se farão cinzas. Então ele deixa claro, o texto deixa claro que não haverá vida naqueles que serão destruídos. Judas 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aquele, e ido após outra carne, foram postos a exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as dignidades. Então veja, assim como a pena de Sodoma e Gomorra do fogo eterno foi destruição completa, é assim que a Bíblia trata a pena final. A palavra eterno carrega diferentes significados, dependendo do contexto. Em relação a Deus, expressa sua eternidade. Em relação aos seres humanos, como Êxodo 21:6, a palavra é limitada pela expectativa de vida da pessoa. Êxodo 21:6. Então seu senhor o levará ao juízo e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta. Seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre, por toda a vida, ou seja, enquanto viver. A ideia do para sempre aqui é por toda a vida, enquanto estiver vivo, enquanto houver vida, servirá. Então essa é a mesma ideia do para sempre, ou do eterno lá na outra parte, a ideia de um período ininterrupto de tempo. Isso implica que o fogo não se apagará até que haja consumido totalmente o que está queimando. Ou seja, consumirá os ímpios, não restando nem raiz nem ramo. A teoria da punição eterna tem sérias implicações. Ou seja, o mal não será erradicado. Na verdade, ele será, porque eles não estarão mais em condição de fazer nenhum mal ali. Seria, mas seria de uma forma que não é de acordo com a palavra de Deus, não é? Toda a vida humana deriva de Deus, que não tem prazer na morte do ímpio. Ora, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, então, obviamente, porque ele faria um plano que incluiria fazer sofrer pela eternidade um ser vivo. Obviamente, isso não condiz com o que o texto diz. Não faria sentido a Bíblia dizer que Deus não se alegra da morte do ímpio e, ao mesmo tempo, dizer que Deus teria feito um plano que deixaria os seres sofrendo eternamente. Porque ele continuaria a dar vida aos ímpios para sofrerem um tormento sem fim. Por que ele faria isso, né?
Por que uma vida curta deveria ser punida eternamente? Né? É claro que isso são aspectos assim que tendo em mente a mentalidade que nós temos, mas nós vemos que biblicamente essa ideia ela não é apoiada. Portanto, qualquer que fosse o raciocínio usado nesse sentido, ele não teria base bíblica suficiente. Suficiente não, né? Ele não teria base bíblica alguma, né? Quando nós entendemos o princípio de se entender os textos mais claros e que se adequam mais evidentemente ao contexto geral em relação aos textos mais difíceis, né? Os santos no purgatório, lição de terça-feira. A Igreja Católica Romana defende que os mortos que não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso, podem ter seus pecados purgados no purgatório e então ascender ao paraíso. O sofrimento seria uma purificação, não é? Eles baseiam isso numa numa fala de Paulo em 1 Coríntios. Opa, fui errado aqui. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma das partes, pelo menos, né, que eles a princípio usariam, é 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Como que pelo fogo. Salvo como alguém que escapa através do fogo. E eles usaram essa parte, separaram totalmente do contexto em que Paulo está falando. E nós não vamos ler aqui por uma questão de tempo, mas se você quiser, ele fala o seguinte: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, que alicerce? Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. E se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, aí depois ele já muda, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, o que será provada não é a pessoa. O que será provada é a qualidade da obra de cada um pelo fogo. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como quem escapa através do fogo. Ou seja, aquele que não de má fé tenha incorrido em algum erro, ele ainda tem condição, mas será de uma forma mais difícil, mas não pelo fogo sobre ele, mas salvo como que pelo fogo, por quê? Porque sua obra foi provada, né? E acabou se queimando, e ele sofreu prejuízo. Então veja que a ideia não é dizer que a pessoa está queimando, mas porque pela prova que ele passou em relação às suas obras passaram pelo fogo, então ele pode ainda ser salvo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então ele não fala, ele não dá nenhuma opção aqui para o purgatório. Leia Eclesiastes 9:10, Ezequiel 18, 20 e 22 e Hebreus 9, 27. Eclesiastes 9:10. Ezequiel 18, 20 a 22 e Hebreus 9, 27. Então vamos lá, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Obviamente, Salomão não está se referindo ao corpo, porque o corpo as pessoas sabiam disso. Ele estava se referindo ao ser inteiro, ou seja, ele está dizendo, não existe nada que sobreviva à morte. Por quê? Ele está contrastando isso com a ideia imortalista que poderia haver ali ao redor. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos do favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Todos. E antes desse verso,
Ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo na tua cabeça. No verso, na nova versão internacional, sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. O que significa alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo na sua cabeça? Obviamente, ele está falando aqui em um contexto de santidade, que o óleo era visto como num contexto de santidade. Então, obviamente, ele não está dando esse conselho do verso 9 e do verso 10 como alguém que não conhece a Deus. Não, ele está falando como alguém que conhece a Deus e que sabe o destino final das pessoas. Ou seja, que após a morte não existe consciência. Ezequiel 18, 20 a 22. A alma que. Verso 19. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aquele que peca, ele vai morrer. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio sobre ele. Veja, que ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Aquele que pecar, morrerá. Ponto final. Mais nada além disso. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. É sempre dois opostos: viver, morrer. Nenhum intermediário. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. O dogma do purgatório combina a noção pagã de um inferno ardente com a prática pagã de orar pelos mortos. Esse dogma é inaceitável para os que creem nos seguintes ensinos bíblicos: que os mortos descansam inconscientes em seus túmulos, Eclesiastes 9:10. A justiça de um ser humano não pode ser transferida a outro ser humano, Ezequiel 18, 20 a 22. Nosso único mediador é Jesus Cristo, 1 Timóteo 2,5. E 4. A morte é seguida pelo juízo final, sem nenhuma chance de arrependimento, conforme Hebreus 9, 27. Que diz o seguinte: como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado do mundo, de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então ele fala, a mesma forma que ele usa, oferecendo-se uma vez por todas para tirar os pecados do mundo, ele fala: aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não há possibilidade depois disso. Não há possibilidade de mudança depois disso. Uma implicação ainda mais séria é como a teoria antibíblica do purgatório distorce o caráter de Deus. Conforme Ellen White, a obra de Satanás desde sua queda é representar mal nosso Pai Celestial. Sugeriu o dogma da imortalidade da alma, e a ideia de um inferno que queima eternamente foi produção de Satanás. Purgatório é sua invenção. Em vez de mortos adormecidos, essa visão diz que eles estão no purgatório. A visão deles, né? Não a nossa. Quarta-feira, um paraíso com almas desencarnadas. Embora os protestantes não aceitem o purgatório, muitos, no entanto, acreditam que as almas dos justos mortos já estão desfrutando no paraíso na presença de Deus. Alguns argumentam que essas almas sejam apenas espíritos encarnados, outros creem que sejam espíritos desencarnados cobertos por um corpo espiritual de glória. Seja qual for o suposto estado metafísico, essas teorias minam a doutrina bíblica da ressurreição e do julgamento dos mortos. Por que haveria ressurreição se as almas dos justos já estivessem no paraíso? E ainda que houvesse em virtude disso, não há base bíblica para esse tipo de pensamento. Leia Atos 2, 29, 34 e 35. E 1 aos Coríntios 15, 16 a 18. Então vamos lá.
Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus havia prometido com juramento, levantaria Cristo para sentar no seu trono, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, né? Não foi deixada no Sheol, no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, que todos somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa, do Espírito Santo derramou isso que agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus. Davi não subiu aos céus. Ou seja, obviamente, nenhum judeu entenderia isso como, principalmente os que, dentro da visão cristã, nenhum judeu entenderia isso. Ah, não, ele estaria em outro lugar. Não, e quando ele fala não subiu aos céus, está deixando claro, Davi não está vivo. Não existe nada vivo. Ele pereceu e aguarda a ressurreição. Mas ele próprio diz, Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo através da ressurreição. 1 Coríntios 15, 16 a 18. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, ou seja, não há esperança de ressurreição. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E veja, ele contrasta esta vida com a ressurreição e não com nenhum estado intermediário. Porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então veja, percebe? É sempre morte, ressurreição. Morte e ressurreição. Nenhum estágio intermediário a isso. A Bíblia ensina que todos os seres humanos que já estão no céu foram trasladados vivos, como Enoque e Elias. Os ressuscitados, como Moisés. E no caso da ressurreição com Cristo, que nós entendemos que eles estariam também lá. Como vimos, mas isso não interfere em nada na questão de que só a ressurreição é a fonte de vida. Só essa. Além, aquele que faleceu, não existe estágio intermediário, não existe uma vida incorpórea ou uma vida em um corpo espiritual lá no céu de quem morreu e saiu um espírito e entrou num corpo, nada disso. Como vimos, a alusão às almas debaixo do altar é apenas uma metáfora para a justiça e não prova a teoria da imortalidade da alma. E ainda que fosse literal, como nós bem esclarecemos, seria de pessoas vivas no altar. Não é? Pessoas ali que teriam morrido, por exemplo, e ressuscitado e estariam com Deus. Não existe nenhum embasamento bíblico para entender que, mesmo que esse texto fosse literal, que ele se referisse a seres incorpóreos, ou seres que saiu um espírito e entrou em um novo corpo, nada disso. Além disso, sobre o que Paulo poderia estar falando em 1 Coríntios 15, 18, quando ele disse, não houvesse a ressurreição dos mortos, então os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Como poderiam estar perdidos se estão na bem-aventurança do céu? Na realidade, o que ele está dizendo é o seguinte, não há esperança, qualquer que fosse a esperança que eles viessem a ter, ela não existiria. Fosse de um ser incorpóreo lá no céu, fosse de ressurreição. Mas em momento algum ele dá nenhuma margem para um corpo incorpóreo lá no céu. Por isso que nós não acreditamos nisso. Ou seja, o que ele está dizendo é, não haveria esperança alguma, qualquer que fosse a crença. Mas não existe base bíblica para se dizer que exista, fora da ressurreição, alguma outra esperança de vida após a morte. Uma doutrina central no Novo Testamento, Mateus a Apocalipse, a ressurreição dos mortos por ocasião do retorno de Cristo é basicamente anulada ou prejudicada pelo falso ensino de que os justos mortos voam por sua recompensa eterna logo após a morte. Por que João limita a vida eterna aos que estão em Cristo? 1 João 5:3 a 12. Primeira carta de João, no capítulo 5, os versos 3 a 12. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados.
Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aqui, vamos aqui até... Aqui. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para vocês saibam que têm a vida eterna. Quando? Na ressurreição. E essa é a confiança que temos de nos aproximarmos de Deus. Se pedimos algo de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. Toda injustiça é pecado, há pecado que não é para a morte. Vamos ver aqui se nós podemos... Sabemos que também o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem dos ídolos. Então veja, não há nenhum espaço na Bíblia para algo fora da ressurreição. A doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano, em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade da alma, é explicada em 1 João 5, 11 e 12. Para compreender o significado dessa passagem importante, devemos nos lembrar que somente a divindade possui imortalidade incondicional. Imortalidade em si mesma, não é? E é a única fonte de vida. Quando o pecado entrou no mundo, com a queda de Adão e Eva, eles e todos os descendentes caíram na maldição da morte. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por um só homem, Jesus Cristo, o dom da vida se tornou acessível a todos. O contraste entre pecado e morte, e Jesus e salvação pela ressurreição. João escreveu: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Tem o Filho, tem a vida. Não tem o Filho, não tem a vida, ou seja, tem a morte. O sentido geral fica mais claro à luz dessas declarações de Jesus. A vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, quando ele terá a vida eterna? No último dia, quando for ressuscitado. Eu sou a ressurreição em vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso significa que a vida eterna é um dom de Deus por meio de Cristo e é garantido no presente, porém será desfrutado no futuro. Lição de sexta-feira. O grande conflito, o mistério da morte e vozes do além. Sobre o erro básico da imortalidade inerente, apoia-se a doutrina da consciência na morte, doutrina que, assim como do tormento eterno, opõe-se aos ensinos da Bíblia, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estão cientes de tudo que ocorre na terra, especialmente da vida dos amigos que deixaram para trás. Como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o fato deles saberem das dificuldades dos vivos? Quão revoltante é a crença de que logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno. É claro que, obviamente, esse é um conjunto de erros. Dentro desse conjunto de erros seria de que as pessoas estão lá vendo e sentindo as tristezas, né? Obviamente, nós sabemos que quando estivermos na salvação, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe. Te convido para uma oração final, para que nós possamos nos despedir e agradecer a Deus por mais um estudo. Obrigado, Pai querido, por mais uma chance que temos de falar e fazer a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, nos auxilie no entendimento da Tua mensagem. Nós imploramos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.